Hoje eu vou contar a história do filme de suspense espanhol de 2017, chamado O Guardião Invisível. Alerta de spoilers a seguir. Amaya Salazar é uma detetive que investiga crimes contra mulheres e foi convidada para cuidar de um caso de assassinatos em série em sua cidade natal. Enquanto está na cidade investigando, ela tem flashbacks da infância traumática que viveu com a sua mãe abusiva. A mãe tinha tanta raiva e inveja da sua filha que bateu nela até deixá-la inconsciente e depois a enterrou num recipiente cheio de farinha. Quando seu pai chegou do trabalho, encontrou sua filha enterrada na farinha e praticamente morta, mas felizmente conseguiu resgatá-la ainda viva. O pai teve uma grande briga com a mãe, pois a sua filha quase morreu nas mãos dela, mas a mãe jurou que não fez nada de errado. Acontece que em seu coração ela sempre sentiu que a sua filha era culpada pela crescente indiferença do seu marido por ela. Ela odiava a aparência adorável da sua filha e a tratava com frieza e crueldade desde que ela nasceu. A tranquilidade e os abraços que as suas irmãs conseguiam, a Maia nunca teve. Sua mãe era tão rude e agressiva que não se importava se isso machucava sua filha. Mas a paciência de Amaya foi recompensada com surras cada vez mais severas por parte da sua mãe. Ela descontava sua raiva, a socando e chutando como uma inimiga. Mesmo quando se escondia debaixo da mesa, ela arrastava para fora e batia na menina. A pequena Amaya se afastava da sua mãe e fugia, gritando que ela nunca havia sido amada. E neste dia, sua mãe, que estava descontrolada, pegou um pau e bateu na cabeça da menina, que ficou inconsciente antes de ser enterrada na farinha. Depois de salvá-la, seu pai a levou para o hospital para tratar seus ferimentos. O médico explicou que ela havia desmaiado anteriormente e quebrado 2 dedos, como resultado da resistência subconsciente ao ataque. Ainda assim, a mãe continuou batendo nela apesar do seu estado inconsciente, e os médicos aconselharam que mãe e filha não deveriam mais viver juntas, ou então a pequena Amaya estaria sempre em perigo de vida. Para a própria segurança de Amaya, seu pai teve que levá-la para a casa de uma tia. O comportamento violento da sua mãe lançou um trauma sombrio sobre a pequena garotinha. Ela cresceu e fugiu daquele lugar. Mais de 10 anos haviam se passado e a jovem havia se tornado uma investigadora. Naquele dia, Amaya recebeu um relatório. Testemunhas relataram ter encontrado o corpo nu de uma mulher perto do rio, com marcas horríveis no pescoço. O corpo tinha sido limpo por toda parte, mas nenhum outro sinal de agressão foi encontrado. Claramente, este não era um crime passional comum, e o assassino tinha até colocado um bolo em cima do corpo, como se estivesse fazendo um ritual misterioso. A Maya então se lembra do mesmo assassinato há 6 meses e suspeita que se trata de um assassino em série. O assassino poderia ser a mesma pessoa. O crime aconteceu na mesma cidade onde a Maya vivia quando criança e ela foi enviada de volta para investigar. Embora ela esteja relutante, a Maya retorna ao lugar onde passou a sua infância traumática. Logo após a sua chegada, outra pessoa relata que a sua filha desapareceu e depois de uma busca, a polícia encontra um rastro dela junto ao rio. O corpo da menina havia sido despido e exposto numa pose bizarra na beira do rio. Suas partes íntimas foram cobertas pelo bolo, e a sua pele coberta por pelos de animais selvagens. Além disso, seu assassino havia deixado seu salto alto vermelho, bem posicionado na beira da estrada. A polícia logo entrou em contato com a família da vítima e ficaram sabendo que ela era uma boa menina. Enquanto os pais da vítima ainda estavam desolados pela perda da sua filha, a Maya encontrou uma pasta sem nome no computador da garota. Ela clicou nela e descobriu que estava cheia de fotos íntimas da menina, que parece não ser tão inocente como a sua mãe disse ser. Em seguida, a Maya vai à escola da garota para descobrir o que está acontecendo. Seus colegas de classe lhe dizem que a aparente inocência da garota é um fingimento, já que ela estava saindo com um homem casado há mais de um ano. Investigando os assassinatos em série anteriores, a Maya descobre que várias vítimas tinham vidas pessoais confusas. O assassino tinha posicionado as palmas das mãos dos corpos das vítimas da mesma forma que a Virgem Maria, como se elas fossem oferendas de sacrifício. A Maya suspeita que o assassino estava tão doente que escolheu matar as vítimas junto ao rio porque pensava que elas não eram mais puras. Além disso, ela descobriu que o assassino está tentando reorganizar a cidade, utilizando seus próprios padrões morais como julgamento. Para impedir que mais meninas sejam assassinadas,
A polícia deve capturar o assassino o mais rápido possível. A Maya planeja começar a sua investigação com o bolo. Então ela leva o bolo para sua irmã confeiteira, esperando que ela possa lhe dar algumas pistas. Uma mordida e ela sabe que este bolo foi feito com muito cuidado. Existem apenas 4 padarias em toda a cidade que fazem estes bolos, incluindo a sua própria. Então a Maya pediu a sua irmã para ajudá-la a fazer uma lista dos lugares onde ela pode encontrar o bolo. Em seguida, a Maya descobre que há 20 anos, uma garota havia sido jogada na floresta em uma posição bizarra, e o seu cabelo havia sido cuidadosamente penteado. Casos semelhantes vêm ocorrendo há 20 anos, mas há 8 anos, o assassino parou repentinamente e só recentemente ele retomou seu trabalho. A Maya suspeita que algo aconteceu e provocou o assassino para que ele decidisse retomar os seus crimes. Mas antes mesmo que a polícia pudesse descobrir alguma coisa, alguém chamou a polícia novamente. A pessoa relata ter encontrado o corpo de uma mulher em uma cabana deserta, na periferia da cidade. A garota de 18 anos havia sido violada até a morte e abandonada em uma cabana remota. Ela tinha marcas visíveis de aperto em seu pescoço. A análise forense revelou que a verdadeira causa da morte foi asfixia e que as marcas de aperto em seu pescoço foram feitas depois como uma tentativa de esconder o crime. Após uma investigação, logo foi confirmado que o assassino era o próprio padrasto da garota. Ele tentou agredir a sua filha à medida que ela crescia, e no ataque de raiva o padrasto surrou a menina até a morte. Ele viu os assassinatos em série na TV e nos jornais e disfarçou o crime como se ele tivesse sido obra do assassino em série, para poder escapar. Os resultados dos testes de farinha logo chegam, e a farinha usada pelas outras 3 padarias não combina com o bolo do corpo. Mas no dia em questão, a Maya pegou a sua irmã entrando em contato com os responsáveis pelo teste. Ela tentou suborná-los para mudar a amostra da farinha. E assim a Maya descobriu que a farinha da padaria da sua irmã combinava com os ingredientes do bolo do cadáver. A Maya fica furiosa e manda seu parceiro levar a sua irmã à delegacia para investigação. Na sala de interrogatório, ela explica que não se importa com quem é o assassino. Ela só fez isso para tentar proteger a reputação da padaria da sua família. Ela não queria que a padaria tivesse nada a ver com os assassinatos em série, então ela acusou a Maya de nunca ter se importado com a família, e nem com a mãe delas. A Maya não cuidou da sua mãe desde que ela foi internada num hospital psiquiátrico. Foi a sua irmã quem sempre cuidou dela. Antes de partir, ela se depara com seu cunhado. Ele estava deprimido desde que se separou da sua irmã. Ele tinha ido à delegacia para pedir a Maya que fosse mais compreensiva com a sua irmã, pois não tinha sido fácil para ela manter a família unida durante todos esses anos. Todos querem que ela perdoe a sua mãe, e procurando superar os seus traumas, a Maya visita sua mãe no hospital psiquiátrico. Ela não pode acreditar que a velha mulher com as mãos amarradas a uma cama seja sua mãe. A Maya tenta conversar e chamá-la, mas, para sua surpresa, sua mãe de repente começa a perder a calma e tenta atacá-lo. O médico então lhe conta que a sua mãe havia mordido a enfermeira, enquanto repetia o nome de Amaya como se tivesse ódio da sua filha. O mais estranho era que cada vez que seu cunhado aparecia, o humor da sua mãe melhorava. Nesse momento, Amaya começa a pensar que havia algo de errado acontecendo entre sua mãe e seu cunhado. Então ela se lembra da conversa que teve com seu cunhado em frente à delegacia. Há 8 anos, sua irmã e seu cunhado haviam se casado, o que acalmou seu coração e o fez parar de assassinar as suas vítimas. Seu casamento havia terminado um ano antes, e há 8 meses o assassino retomou seus crimes. Estas coincidências inexplicáveis levam a Maya a suspeitar que seu cunhado era o assassino em série. Então ela aproveita a oportunidade para ir até a casa do seu cunhado e acha tudo aquilo muito estranho. Curiosa, a Maya entra no porão para investigar. É quando ela encontra fotos das meninas que tinham sido vítimas dos crimes, penduradas nas paredes. Então seu cunhado aparece atrás dela e tira a arma da sua mão. A Maya pergunta com raiva por que ele fez aquilo. Seu cunhado então explica que ele estava fazendo isso para livrar a cidade das mulheres impuras. A Maya olha para o seu cunhado com descrença, sem entender de onde ele está tirando essa ideia. Então os dois começam uma luta, mas fica claro que a Maya não está à altura do seu cunhado. Felizmente, no último minuto, a sua irmã aparece com uma arma e mata o assassino com um único tiro. Agora a cidade finalmente está em paz.
No filme, a Maya foi inevitavelmente ofuscada pelo abuso físico e psicológico da sua mãe na infância. Mas, no final, a Maya foi capaz de superar as sombras e vir à cidade para investigar o assassino em série e desvendar o crime. O filme termina com a Maya contando à sua tia e à sua outra irmã que a família Salazar ganhará um novo membro